Sega Saturn. Um gigante em meio ao fracasso que lhe esperava desde o dia em que foi lançado. Seu surgimento foi uma loucura. Sendo inicialmente desenvolvido para ser o que havia de melhor em termos de plataforma em 2 dimensões, realmente, tinha grandes chances de dominar o mercado se não fosse uma gigante que ousaria destronar as elites deste mercado de consoles. Vamos entender mais um pouco sobre o início e o fim de um dos videogames mais icônicos já criados. Em uma luta frenética pela liderança do mercado de games e consoles, que já se arrastava por algumas gerações, a Sega buscava dominar esse mercado, e passar assim a grande Nintendo, que em meados dos anos 90 estava a todo vapor com o Super Nintendo Entertainment System, ou Super NES. A Sega tinha que dar uma resposta à altura à Nintendo. Nesse período, o Mega Drive, apesar de um relativo sucesso no mercado americano, não estava dando conta de competir diretamente com o Super Nintendo. Até tentaram estender a vida útil do console, surgindo neste período o add-on Sega CD e o periférico 32X, que prometiam melhorias na qualidade sonora e gráfica dos games. Mas na verdade foram um fracasso total, tornando uma situação bastante desconfortável para a Sega e o público. E isso sem dúvida abriu uma brecha enorme para a concorrência se sobressair. Agora não havia outra coisa a se fazer, a não ser o desenvolvimento de outro console. Os rumores de que a Sega estaria trabalhando em um console substituto do Mega Drive surgiram. Apesar de naquele tempo ser difícil ter informações futuras como saber quando seria o próximo console, por exemplo. O sigilo era grande. Mas em meio às especulações, surgiram uma de que a Sega estaria a desenvolver um console baseado em 32 bits, que usava mídia em CD, conhecido como Saturn. O Saturno foi desenvolvido para ser o que havia de melhor e mais moderno no quesito desempenho gráfico 2 dimensões. No entanto, no finalzinho do desenvolvimento do Saturno, uma gigante na área de sons entrava no jogo com um poderoso console que deixou a Sega perplexa, a Sony. A Sony trabalhava num console incrivelmente poderoso para o tempo, o PlayStation. Um console capaz de processar gráficos tridimensionais, e isso definitivamente colocou o poder do Saturno de lado. A Sega não tinha mais o que fazer naquela altura do campeonato. Afinal, o projeto do Saturno estava sendo tocado desde 1992 e não dava para jogar tudo pela janela e começar do zero. Isso seria o fim. Então a solução que a Sega teve foi remodelar o seu hardware inicial às pressas. Embora tenha ficado mais poderoso que o PlayStation, o Saturno acabou ficando também com um hardware bastante complexo. Ao todo, cerca de 8 processadores faziam parte do console, e para piorar, trabalhavam separadamente. E manter todos eles trabalhando em sincronia era uma tarefa praticamente impossível. Em termos de desempenho bidimensional, o Saturno sem dúvidas era altamente capaz, mas em termos de processamento gráfico tridimensional, o Saturno exigia o máximo de conhecimento em programação dos programadores. Finalmente, a Sega lança em novembro de 1994 o Saturno no Japão. Graças a um bom marketing, até o fim de dezembro daquele mesmo ano, conseguiu vender cerca de 500 mil de unidades do aparelho. Enquanto o lançamento do Saturno no mercado japonês foi bem sucedido, na América do Norte a história foi outra. Tom Kalinske era o presidente da Sega americana naquele tempo. E anunciou que o Saturno seria lançado em um dia que foi chamado de Saturn, no dia 2 de setembro de 1995. Deixando o público bastante ansioso. Sabendo disso, a Sony aproveita para anunciar o lançamento do PlayStation que seria dias mais tarde. Mas na primeira E3, Kalinske anuncia que o Saturn Day era uma mentira. Ele afirmou que o Saturno já estaria disponível para venda em alguns varejistas selecionados pela Sega, por um valor de $399. Enquanto a Sony manteve o dia do lançamento do PlayStation, e com um valor de $299. A ideia tinha uma certa lógica. A Sega pensou que poderia liderar por alguns meses a 5ª geração de consoles sem concorrentes, e assim, alavancar as vendas do Saturno antes que o PlayStation fosse lançado. Mas isso foi uma péssima ideia. Afinal, muitos varejistas sentiram-se traídos pela Sega por não terem sido selecionados para a venda do Saturno, causando a eles um enorme ressentimento para com a Sega. Tanto que, tudo que fosse relacionado à Sega,
acabou sendo boicotado pelos varejistas, tirando qualquer espaço para a Sega e dando total prioridade à concorrência do Saturno. Esse boicote inclusive afetou até mesmo a próxima geração de consoles da Sega com o Dreamcast. O estrago ainda foi mais longe do que se podia imaginar. A Sega achou que poderia se sair bem ao anunciar precocemente o Saturno, tendo apenas alguns jogos da própria casa, como o Virtua Fighter e o Daytona. O que acarretou num enorme atrito entre os produtores de jogos terceiros, que só teriam seus jogos finalizados na data original do lançamento, que seria em setembro. Tirando totalmente a alegria e o sentimento ímpar de se lançar um jogo junto com o lançamento do console. Até o dia de lançamento do PlayStation, o Saturno chegou a vender cerca de 80 mil unidades apenas, enquanto que o PlayStation, só no dia de seu lançamento, vendeu cerca de 100 mil unidades. E a Sega deixou para trás qualquer chance do domínio da quinta geração de consoles. Com o passar do tempo, era necessário que a Sega fosse obrigada a baixar o preço do console. Mas era uma situação delicada, já que produzir um Saturno era bastante caro devido ao seu hardware complicado. Para piorar, em 1996 o Nintendo 64 é lançado no mercado por $200. Apesar dos esforços, o Saturno continuava a ter suas vendas cada vez mais afundadas pela concorrência, deixando a Sega com um prejuízo bilionário. O Sega Saturno poderia ter tido outro final, se não fosse as decisões erradas e precipitadas da própria Sega, durante e após o desenvolvimento do Saturno. Era sem dúvidas um console à frente de seu tempo, mas que estava sob uma gestão que parecia não saber o que estava fazendo. A complicada tarefa para programar um jogo no Saturno, o lançamento precipitado, o preço elevado em relação aos concorrentes, o boicote feito pelos varejistas ao se sentirem traídos pela Sega por não terem sido escolhidos para vender o console, a decepção dos desenvolvedores de jogos terceiros com a Sega, ao tomarem conhecimento de que o Saturno seria lançado antes que seus jogos estivessem prontos, e a falta da série Sonic no lançamento, foram fatores decisivos para o fracasso do console que tinha tudo para poder dar certo no mercado. Foram vendidas por volta de apenas 9 milhões de unidades do Saturno em todo o mundo. Por fim o Saturno foi descontinuado em 1998 com um total de incríveis 1.047 jogos produzidos. Embora estranhamente, a grande maioria deles só foram lançados no Japão. O Saturno não conseguiu o sucesso que merecia, contudo, ainda digno de receber o título de um dos consoles mais icônicos já produzido. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou do conteúdo, peço que deixe aquele like maroto, assim este vídeo alcança mais pessoas, que assim como você, também curte conteúdos de jogos como este. Obrigado por assistir até aqui, e um forte abraço.